Ô, claro, falando de internet, de digital e tal, esse negócio de ficar muito tempo na internet, muito tempo no celular, pode afetar a forma com que a criança. Deixa eu reformular essa pergunta, porque esses dias eu fiz uma reflexão no meu canal que era mais ou menos assim: o celular hoje é a vitrine de quem não vai mais pro shopping. Por quê? Porque antes a gente ia pro shopping, a gente era seduzido por um monte de vitrine, né? Nossa, olha aquele tênis, olha aquela blusa. Hoje isso aqui virou a vitrine do shopping. Porque isso aqui é feito, meu amigo, para te tirar dinheiro, né? Você fala uma coisa quando você tá dirigindo, você chega à noite, tá lá o tênis, né? É o algoritmo, ele sabe tudo o que você quer. Então, se você, adulto, né, fica madrugada inteira no celular, é muito grande a chance de você ficar gastando dinheiro, porque isso aqui é como se fosse uma vitrine, só que melhor que a do shopping, porque eles sabem exatamente o que você está querendo, o teu sonho, o teu perfil. Isso pode afetar uma criança também? Ficar Mas muito tempo exposto? muito. E não é nem só na educação financeira. Agora a gente teve recentemente a proibição do uso de celulares, né, nas Hum, escolas. eu ouvi falar isso aí. É proibido, É então? proibido. Só nas públicas ou na particular Não, também? proibido, É proibido, mesmo? proibido nas escolas. Não pode levar o celular. E aí a gente vê, Duda, a gente tem casos de filho de famosos que comprou coisa em aplicativo, e aí a mãe veio a público falando como ela Hum, conduziu. Isso foi muito importante para nós, para a gente que trabalha com educação financeira. E essa questão das telas é recomendação. hum, Só que a partir do momento em que a gente que trabalha com educação e que entende de infância, a gente fala que criança não pode ter acesso a telas, e tem lá, tipo, até os 2 anos o ideal é que não tenha nada. Se você for colocar seu filho para assistir um desenho, tem as recomendações. Existem desenhos que são de baixo estímulo, então as cores. Hoje, joguinho, a moedinha pisca, e você vai clicando em um monte de coisa, youtuber mirim, oferecendo produtos. Então, assim, tem o tempo de tela por faixa etária, quanto mais a criança vai crescendo, mas o ideal é que não ultrapasse 2 horas. E a gente sabe que, muitas vezes, eu já vi até uma entrevista de um famoso que veio da pobreza e que uhum, falava que, para o rico, os pais. Eu achei tão incrível essa fala. Para o hum, rico, os pais viam o videogame como um problema. tá. Ah, vamos regular aqui o videogame, vamos colocar esse menino para fazer esportes. Para ele que cresceu na periferia, o videogame era a certeza que a mãe dele tinha que ele não ia para a rua, que ele não ia fazer má companhia e que ele não ia ir para o caminho errado. Hum. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente está falando de telas, que as telas não são recomendadas, a gente também precisa fazer um recorte, que a gente precisa de políticas públicas. Uma mãe solo que consegue deixar o filho meio período na escola, que não tem apoio de ninguém, que faz jornada tripla, o que ela vai fazer para entreter esse menino? Uhum. Colocar ele nas telas. Então, assim, ao mesmo tempo em que as telas são um problema individual, que por iniciativa nossa, dependendo do recorte em que a gente precisa, isso precisa ser falado. Não é porque a gente não consegue, minha filha usa telas. E tem dia que eu sou bem chata com isso, mas tem dia que ela usa mais do que deveria. Uhum. Entendeu? Eu preciso me policiar e dentro dos meus privilégios, no contexto em que eu vivo, consigo fazer isso. Mas as famílias que não conseguem, a criança precisa ter um parque para ela brincar. A criança precisa ter comunidade, as escolas precisam ter um contraturno, as creches precisam ser melhores equipadas. É. Então, assim, a gente precisa, ao mesmo tempo em que a gente não pode. Você não vai deixar de falar que é errado uma criança comer doce, que ela não pode comer, que isso faz mal para a saúde. A gente come, Você não vai deixar de falar as coisas que são reais e são cientificamente comprovadas. Telas são prejudiciais às crianças. Quando as telas são usadas dentro de um contexto educativo, de um contexto que foi pedagógico, que tem ali uma intenção, e reguladas, a partir com um tempo controlado, conteúdo controlado. Mas como a gente consegue ter plenamente nas mãos esse controle? Então é melhor evitar. Mas ao mesmo tempo em que a gente precisa trabalhar nisso como uma iniciativa pessoal, mãe e pai, evita dar tela para o seu filho. Tem muitos restaurantes que já tem, né, um Espaço Kids. papelzinho e um giz de cera, Ah, tá, ou o tá. espaço kids. Então, Hum, assim, use a tela como último recurso. Põe sim. seu filho para pintar, põe ele para espetar o palitinho de dente no coisa, brinca com ele enquanto tá na mesa, em vez de dar a tela para ele num restaurante, por exemplo, em casa.
procura entreter de outra forma. Às vezes você dá uma caixa de papelão para uma criança, e aquilo vira um foguete, e aí vai fazer uma bagunça, depois você vai ter que arrumar. Mas enfim, a gente ter esse olhar, a gente saber que é prejudicial, mas a gente, na maternidade, você estava falando, né? Que o pessoal fala, cuspir pra cima e cair na testa, né? Você tá falando isso, Duda, porque você não tem filho, você vai cuspir pra cima. A maternidade, a paternidade é um eterno cuspir pra cima e cair na testa, porque entre o ideal falado e a vida real, a gente tem um abismo. Mas a gente precisa saber o ideal. A gente precisa conhecer o ideal. O ideal é que você invista X% da sua renda. O ideal é que você tenha uma reserva de emergência de 6 vezes o seu... Custo fixo. Isso, o seu custo fixo. Se você não pode, você vai entender o ideal e trabalhar para chegar lá. E não se sentir... A gente é muito dodói também. E não se sentir julgado e culpado. A mãe que está deixando o filho na tela um pouco mais de tempo, você vai olhar a partir de qual recorte que você fez isso? Eu tava com muito trabalho, eu tinha que entregar aquele trabalho, eu dependo e eu tive que deixar a criança um pouco mais na tela. E no outro dia eu compenso aqui, aquilo que eu falei do equilíbrio. Então, assim, a gente vai falar contra telas, a gente já tem estudos científicos demonstrando que o excesso, porque a geração que foi exposta à tela desde bebê, é essa de agora, né? A gente não. A tela nossa era uma coisa muito arcaica. E sabe por que eu tô perguntando? Porque... Por exemplo, nós, quando éramos criança, a gente assistia Bom Dia e Companhia, tinha TV Colosso, e os anunciantes, eles colocam o anúncio dos brinquedos na hora que a criança tá na TV. Então eu lembro até hoje, por exemplo, tinha Bom Dia e Companhia, e tinha o Melocotão e tal. Às vezes eu ficava doido pra acabar logo o desenho, pra vir a propaganda, pra eu ver os propaganda dos brinquedos da Estrela, da Grow, né, que ia ter. E a mesma coisa acontece aqui. Exatamente. Então, por exemplo, quem Só que assiste... isso aqui a gente não tem controle nenhum. Não tem, e é muito mais nichado pro que a gente quer, inclusive pro que a criança quer. Exatamente. Né? Porque eles percebem, e se você for ver, os maiores canais e os vídeos que mais estouram são os vídeos de criança. Bilhões de visualizações. Bilhões. Então, cada vez que o teu filho dá o play... E elas têm linhas de produtos. Então, e cada vez que o teu filho dá o play, vai vir algum anúncio, assim como pra você, sei lá, propaganda de cerveja... propaganda de bet, propaganda de sei lá de quê, pra criança vai ser jogo, vai ser coisa que desperta o desejo dela. Aí não tem uma coisa que você fala no teu conteúdo, que é alguma coisa de brinquedo rotativo, estoque de brinquedo rotativo, um negócio assim? O que é isso aí? Aí, na verdade, o que acaba acontecendo hoje que a gente tem acesso a tudo? A criança tem aquele monte de brinquedo e ela não brinca com os brinquedos dela, e ela tá na tela, e a criança, lembra que eu falei que a criança, ela percebe o mundo a partir do seu entorno? Ela não vai lembrar que ela tem um brinquedo XPTO lá, que tá guardado no baú. Então, o consumo consciente na infância, você pode trabalhar de várias formas. Na rotina da casa, uma importante estratégia que a gente pode usar é rodiziar brinquedos. E você vai fazer o quê? Deixa os brinquedos para a criança brincar, aqueles que estão guardados dentro da gaveta, troca. Semana que vem ela tem outros estímulos. E brinquedos com menos luz, brinquedos menos tecnológicos, brinquedo mais barato, brinquedo simples, brinquedo que exige movimento, contato com a natureza. E esse rodízio, a gente faz, eu tenho a minha panelinha de mães, assim, que a gente é amiga, a gente faz entre as crianças. De livro. Então, assim, uma assina gibi, outra assina livro. E as crianças leem coletivamente. A gente perdeu. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia para criar uma criança. E é muito verdade. A gente perdeu o senso de aldeia. Antes a gente tinha avó, a tia, todo mundo brincava na rua. Hoje tá todo mundo dentro de apartamento de 40 metros quadrados, correndo, fazendo... E a criança não tem essa aldeia. Então, assim, vamos criar nossas pequenas aldeias. Então, o que você puder compartilhar com outras crianças, interagir, às vezes, numa área pública, deixar as crianças explorarem. Essa é a base. A gente fala empreendedorismo. O que é empreendedorismo? A definição, sabe? A gente pensa, às vezes, que empreender é criar um negócio. O pensamento empreendedor é criar soluções para os problemas existentes e depois capitalizar isso. Tem muito mais a ver com criatividade e com pensar fora da caixa, com enxergar.
A criança é naturalmente assim, Duda. A É. gente tem o pensamento focado, a gente tem os dois modelos de pensamento e quanto mais a gente cresce, mais focado a gente fica. As crianças têm um modelo de pensamento difuso. A criança, eu fiz um post esses dias no Instagram, tinha um monte de estrela desenhada no chão, não sei, é um ponto turístico famoso aí mundial, não vou saber qual é. Uhum. Os adultos passam pisando em cima das estrelas. As crianças entram, pulam, fazem pose, elas exploram. A criança, ela tá olhando tudo. Então, a criança, ela é naturalmente mais criativa. O que a gente faz? Poda isso. E não é essa a ideia. Como que a gente vai atuar para uma infância mais criativa, para uma infância mais livre e para que essas pessoas, no futuro, sejam plenas, tenham mais autonomia, façam algo da vida que gostam, estimulando a criatividade. E criança é naturalmente assim. O que a gente, como adulto, faz? A nossa tendência é podar. Então, se seu filho tem um monte de brinquedo, para de comprar brinquedo, pega os que ele não brinca. Boa. E aí, rodizia isso. Não brincou mais, esse brinquedo deixou de fazer sentido nessa estratégia, consumo circular, consumo consciente, doa. Faz a criança participar dessa doação, propósito. Tem criança que não tem com que brincar, você tem tanto. Isso faz a percepção de valor das coisas. Você constrói isso na criança. E você falando aí, me veio 2 exemplos que eu lembrei. O primeiro, não sei se é muito correto, né? Mas tem um amigo meu que ele falou isso, né? Duda, a minha filha tem tanto brinquedo que ela nem lembra os brinquedos que ela tem. Não lembra? Então, às vezes, ele pega o próprio brinquedo dela e dá de presente de novo. E ela não percebe. Ih, uma boneca nova. E aí, assim, não vamos julgar, mas assim, é engraçado. O importante é a criança ficar feliz, Exatamente, gente, né? mas olha como isso é sintomático, é um sintoma. A criança não sabe o próprio brinquedo. Duda, não é assim, não tem cabimento um negócio desse. E aí outro exemplo, né, que você falou, né, de experiência, tal, de ir pro parque e tal, né? Esses dias a gente tava na igreja aqui, aí tem um amigo nosso que é o Weber, né? Ele tava falando, né, que ele tirou um dia de folga pra ficar com a filha dele, né? Daí ele falou assim, filha, o que você quer fazer? Daí ela falou, eu quero andar de trem. Quer andar de trem? Então tá bom, então vamos andar de trem. Aí ele pegou o trem, a criança não pagou, que era pequenininha, ele pagou R$5, aí foram andando de trem até não sei onde. Aí quando chegou lá, ela falou, e agora, filha, o que você quer fazer? Eu quero andar de trem, eu quero ir até o aeroporto. Aí ele pegou o trem, foi até a estação de Guarulhos, aí tinha uma estação nova de trem de Guarulhos, depois voltou pra casa, só o pó, né, cansado. Aí a menina falou, pai, a filha dele, né, foi o dia mais feliz da minha vida, né? E aí você vê como às vezes a presença, né, tipo assim, poderia ter comprado um presente de R$200, gastou R$5 e umas horas de canseira, né? Mas já gerou o dia mais feliz da vida, filho. Então, às vezes, você ir passear, você vai para um parque, anda de bicicleta, fazer coisa, é muito mais caro. Só que esse é o ponto, né? Às vezes a pessoa não quer dedicar tempo. É o mal de muito pai, né? Exatamente. Prefere comprar com dinheiro a alegria do filho e não dá, né? Exatamente. E aí a gente meio que transfere, né? A gente tenta transferir para coisas a presença que a gente não quer ou não pode dar, né? Por conta da correria da vida. E é muito legal a gente falar disso, porque quando a criança diz, esse foi o melhor momento, esse foi o dia mais feliz da minha vida. Puxa pela memória. Tipo assim, os seus momentos de infância, aqueles que até os 3 anos a gente esquece, É né? lembrança de experiência, não de coisa, né? Exatamente.